grupos maiores eu ficava mais caladinha. Mas Roberto eu conheço do curso de Libras, né? É sim! É. Sim, ele E aí, voltou. estavam trocando figurinhas. É sim. É. Então, E meninos, professor para meninas, onde vai se encontra. é, é isso mesmo. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Algumas das perguntas que eu vou fazer aqui são desdobramentos daquele formulário que vocês preencheram, alguns de vocês preencheram, né? Acho que vocês se lembram. Então, uma coisa que a gente. E aí a gente pegou as várias respostas, fomos fazendo algumas sistematizações, né? A gente viu, por exemplo, que tem uma grande quantidade de, de, de pessoas que responderam, uma grande quantidade que, quando entrou na rede, né, quando foi nomeado como professor, já assumiu como professor de EJA. Foi o caso de vocês? Vocês já chegaram, foram nomeados e já entraram numa turma de EJA, ou vocês passaram algum tempo primeiro em turmas regulares para depois entrar em EJA? Aí cada um pode ficar à vontade para ir respondendo. Certo. Quem pode falar primeiro? Você, Elaine, que já está com o bicho ligado. Pronto. Então, eu sou professora de Sociologia e quando eu passei no concurso, fui convocada em 2016 e eu passei para a direc de João Câmara. E lá em João Câmara não tinha, me convocaram, mas não tinha vaga para professor de Sociologia. Então, eu tive que dar aula para sexto ano. Imagine só. A formação em Sociologia, eu dava aula de arte, de português, de inglês. E foi Meu uma Deus. tormenta no primeiro ano, e eu implorava, e aí não foi em EJA, né? Foi justamente no Ensino Fundamental 2, mas foi uma tormenta. E aí eu consegui uma remoção e passei a lecionar Sociologia, mas fui para a modalidade integral, né? Na modalidade integral fiquei pouco tempo, consegui entrar em outro vínculo, e nesse outro vínculo, com efetivo e um temporário, aí surgiu a vaga da EJA, né? E aí eu fui para o Felipe Guerra. Então, no Felipe Guerra eu só tenho um ano, tenho pouco tempo. Porém, sempre escutei muito falar, né, da educação de jovens e adultos. Inclusive, tem uma amiga que está fazendo doutorado hoje, e o tema é sobre EJA, né, acho que na UERJ, Rio de Janeiro, que é a Fernanda Maiara. Sim, Então, ela conheço. é encantada, assim, com EJA. Inclusive, ela foi convocada agora para ser professora do Estado. E aí porque queria entrar numa escola de EJA, mas não tem muita vaga, né? Então, assim, eu acabei chegando no Felipe Guerra, mas por uma questão de. Porque professor de sociologia, você vai para onde tem lugar, porque você fica em 5 escolas, né, em 4 escolas. Eu consegui, através, inclusive, da educação de jovens e adultos, consegui agora ficar com um vínculo inteiro, só em uma escola, que é lá no Felipe Guerra. Mas a primeira escola não foi educação de jovens e adultos, não. Quanto Foi, tempo, Elaine, que você ficou? Você está há um ano no Felipe Guerra, não é isso que você falou? é, Um ano. Então, quantos anos de ensino regular antes de entrar no Felipe Guerra? 4 anos vai fazer agora. 4. Então, a sua experiência em EJA é só realmente um ano no Felipe Guerra. Isso. Seria um pouquinho mais, assim, agora, mais exigido esse ano inteiro, que a gente não vai ter aula mais, né, presencial. Então, seria outro ano, mas, assim, O seu microfone tá meio baixo, o volume. tá ruim a ligação? Melhorou muito agora. Ah, eu tô aumentando aqui o volume. Isso, É, faça isso. só um ano mesmo. Então, eu vou mexer aqui no meu, que tá meio desarrumado. Tá. Pronto. Ok. Quer falar mais sobre. Você sentiu muita diferença, assim, ao entrar na turma de EJA, em comparação com Não. o ensino regular? Não, senti algumas diferenças, mas tô gostando muito mais. Porque é muito interessante, para você ter ideia, quando eu falo sobre movimentos sociais. Então, eu tenho alunos que trabalham com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
né, junto com a Igreja Católica, e eu fiz um trabalho que eu pedi para que eles pesquisassem sobre movimentos sociais, e esse aluno trouxe fotos, né, dele presente lá nos atos, e foi muito interessante. Então, assim, do que eu falo da teoria ali, tem gente que tem uma idade, obviamente, mais elevada do que a minha, e aí, quando você vai ver, conhece coisas que, pronto, não tinha nem nascido ainda, né? Então, assim, eles conseguem trazer dessas experiências, vivências, né? Muito mais conhecimento e informação, né? Não estou dizendo que de uma escola regular, alunos de escola regular não poderiam trazer também, trazem sim, né? Como eu passei vários anos aí, mas é bem diferente. Quando você olha assim, caramba, ele viveu isso, né? O que eu estou Uhum, falando aqui parece que tem muito mais sentido. claro. E muito mais outras coisas, né? Assim, a questão das dificuldades. Numa sala de aulas tem 20 alunos, 30, tem aqueles alunos que não conseguem acompanhar. E aí eu tenho esse desafio, né, de me desdobrar, porque como tratar, não só a sociologia, mas qualquer professor de qualquer área, né, de qualquer disciplina, por exemplo, levar um assunto de Karl Marx, né, para a sala de aula e fazer com que ele consiga olhar no mundo em que ele vive, na sociedade que ele vive, daquilo que eu estou dizendo, né? Se ele consegue perceber que uma teoria do século tal, né, do que foi falado sobre o que é capitalismo, o que é comunismo e tarará, se ele consegue perceber, né, ao redor dele algo que a gente pode trazer para o dia de hoje. Então, assim, tem que ser bem diferente, né? Aham, beleza. Batista, João Batista, você também tem uma trajetória parecida com o de Elaine, ou não? Você já chegou e já foi na EJA? Como é que foi a sua trajetória? Então, Alessandro, tá dando para ouvir bem aí? Sim, tá Tá tranquilo. dando para ouvir legal? Pronto. Então, eu comecei no ensino regular, na verdade. Eu fiquei um ano no Fundamental 2, ensino regular, lá na rede municipal. Depois entrei no seletivo, foram mais 2 anos. No primeiro ano que eu comecei a dar aula, eu tive algumas experiências com EJA. Eu substituí alguns colegas em geografia, por exemplo. E aí A foi sua meu formação primeiro é contato com qual? EJA. A sua Eu formação é sou qual, professor de João? história. História. História, Uhum. isso. E aí depois desses 2 anos do seletivo, aí eu entrei no Estado. Aí foi EJA. Aí fazem, esse mês, inclusive, essa semana faz 7 anos que eu estou no Lia Campus com EJA. Hum. Então, vai dar quase 8 anos de EJA aí, mais ou menos, e 2 anos só no regular, só. Ah, tá. É, você sentiu diferenças quando saiu do regular e veio para a EJA, assim? Que tipo de diferenças você sentiu na hora que entrou em sala de aula? As diferenças são bem grandes. Acho que o primeiro impacto, no meu ponto de vista, assim, é a questão de você conseguir dar aula. O ensino regular é muito complicado. Você perde muito tempo para conseguir fazer com que os meninos se aquietem para você conseguir dar uma aula. No A gente sempre regular. consegue, a gente sempre consegue, mas sempre tem que perder um tempo com isso. No EJA a gente não tem esse problema, né? Mas aí vem os problemas que a Elane falou, por exemplo, que é a questão do desnivelamento, né? Ele, o- os conhecimentos são muito heterogêneos, né? Então tem uma galera, no geral, na verdade, eu acho que no geral eles já estão defasados, né? Em vários sentidos. Mas aí, quando você está dentro de uma turma, você sente que o desnivelamento é muito grande. E, infelizmente, você tem que nivelar por baixo para você conseguir Hum. que a sua aula seja interessante. Então, eu acho que essas duas diferenças são as mais assim visíveis, né? Primeiro, a questão de você conseguir dar aula, que no regular é mais complicado, e a necessidade de você adaptar essa aula para pessoas com níveis de conhecimento muito muito diferentes em sua maioria, né, defasado, né? Certo. Mas, E mas se você? você perguntar Ah, para mim, diga, pode não sei continuar. se era, não sei se era a próxima pergunta.
qual que eu acho mais interessante? Eu acho mais interessante, para mim, a EJA. A EJA é bem mais interessante. Eu acho que Você essas experiências que ela me acabou falou, ganhando elas mais, contam. mais empatia no trabalho com a EJA. Sim, eu consigo ter empatia a galera consegue, eu consigo. Agora é diferente, né? Você perde mais tempo Sim, para chamar atenção, para conseguir que eles se aquietem. Eu acho que é nem a questão de empatia, é os hormônios da galera mesmo, é a idade, né? A fase. Então você tem que peraí. desprender mais energia. Pode Eu acho falar. que eu entendi errado. Você tinha É, falado que uma diferença da EJA com o regular é que o regular você desprendia mais tempo para começar as aulas com eles. Aí, isso, você perde. mas na EJA Regular, você perde muito tempo. e na EJA você não perde tempo. Não, nesse sentido, não. A questão Não, deles estarem. Não, não. Eles, é muito tranquilo em relação a isso. A se comportarem, a ouvirem a tua certo. aula, A questão é muito é outra, tranquilo. é o tempo que você tem que adaptar em razão das defasagens que você identifica. Isso aí é meio complicado. E é muito angustiante você ter que muitas vezes nivelar por baixo. Certo, entendi. Isso é complicado. Roberto, e você, como é que foi seu encontro com a educação de jovens e adultos? Eu comecei a trabalhar no normal também, no regular. Sendo que eu trabalhei muitos anos no regular, muitos anos mesmo no regular. Então você E tinha quando eu fiz 14 o anos de idade quando concurso, começou, né, Roberta? Vamos lá, vamos combinar. quando, quando eu comecei, né, a trabalhar na EJA, foi no CAD. Eu Sim. trabalhei em muitas escolas particulares de Natal, trabalhei em muitas escolas particulares, né? E comecei na EJA no CAD. Tinha passado no concurso, mas não tinha sido chamada ainda, então estava trabalhando nos particulares aí, a rodo e a direito, bem à vontade. E daí fui trabalhar na EJA do CAD, da Zona Norte, que na época eu morava na Zona Norte, hoje não, hoje eu moro em São Gonçalo, mas na época eu morava na Zona Norte e trabalhava no CAD. Então foi lá que eu descobri que eu realmente, na EJA é onde eu me encontro, né? Eu já tinha trabalhado, como eu também sou professora de inglês, eu já tinha trabalhado desde a educação infantil, lá o primeiro aninho, eu era a tia de inglês, né? Tinha um aluno maravilhosinho do primeiro ano que dizia: Ei, chegou a tia de inglês. Então, assim, eu trabalhei desde lá Então, assim, eu passei pelos segmentos, né? E para mim, né, quando eu cheguei no CAD, que eu fui trabalhar com a EJA, eu me encontrei, né? Porque ali a gente é mais à vontade, a gente tem uma liberdade maior de fala também, de se posicionar, de nos colocarmos como pessoa, como cidadão, que muitas vezes nas outras faixas etárias a gente tem que dar uma Hum. escondida. Então, lá no CAD, eu descobri que eu amava muito essa área. E quando eu fui chamada, né, no Estado, finalmente, em 2016, não sei, assim, eu lembro que eu fui a primeira pessoa a entregar a documentação, lembro até hoje, porque foi muito marcante na minha vida. E a moça disse assim, uma das moças que trabalha lá na Dired, Ana, disse assim, tem uma escola que tem só 10 horas. Você vai ter que trabalhar em outras para complementar. Só que essa escola é bem central. Talvez você queira ir para lá. E eu, tá, como é? Ela falou, é um SEJA. Aí eu, é um SEJA? Eu não sabia quantos SEJAs tinham em Natal. Já tinha ouvido falar do Felipe Guerra, que é muito famoso, né? Eu já tinha ouvido falar do Felipe Guerra, mas do Lia Campos, não. Uhum. Aí ela disse assim, lá no Lia Campos, tem 10 horas. Aí eu, como você é a primeira, você pode escolher. Quer ficar, não sei o quê? Eu disse, quero, né? Ia ter que escolher outras mesmo. Aí já fiquei feliz, porque já ia ficar pelo menos numa de EJA. Só que ela foi, telefonou pro Lia, né? Aí ela disse assim, ixi, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Eu digo, vixe, aí eu começo com a ruim. A ruim é que não tem 10 horas. Aí eu disse, pronto, e qual é a boa?
A boa é que tem 20. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, de ficar no LIA, né? Então, desde que eu fui convocada, que eu trabalho na EJA, desde que eu fui convocada, desde 2016, que eu trabalho na EJA, mas não é o meu primeiro trabalho de EJA, já trabalhei no CAD, e não é como eu iniciei, né? Eu iniciei no regular, normal, mas quando eu digo a maioria das pessoas pensa que é mentira, mas eu dou aula desde 2000 Eu tô querendo acreditar, mas tudo bem, vamos lá. e, e como professora mesmo, lá, assinada as carteirinhas, desde 2007 eu dou aulas, né? Então pronto. Então deixa eu fazer a pergunta que não quer calar, né? Você, no CAD, você começou a trabalhar em que ano? 2011 no 2011. CAD. Então você tem já praticamente 9 anos de experiência Isso, atuando na EJA, isso. não é isso? Antes do CAD, quanto tempo no ensino regular, educação infantil, essas coisas? Desde 2000 que eu trabalho. 2000. Então, 20 anos João Batista, ela começou com 14 mesmo, como eu imaginava. Tudo bem, vamos lá. É, bom, já tem algumas coisas que vocês estão falando aí que já mereceria uma boa conversa. Mas antes da gente entrar naquilo que vocês estão trazendo, eu ainda vou jogar algumas coisas que tem a ver com o formulário, né? Por exemplo, a questão da formação. No formulário, muitos disseram, muitos não, praticamente todos que responderam o formulário disseram que não a formação específica em EJA que teve foi muito mais em um evento, um encontro, do que propriamente algo mais consistente, né? A gente sabe que a grande maioria, eu acho que até 99,9% dos professores que estão hoje na rede, eles não tiveram nenhum tipo de formação sobre a EJA pela universidade, porque a universidade efetivamente não forma as pessoas para a EJA, né? E eu digo isso com tranquilidade porque eu sou professor da universidade, então eu sei exatamente o que acontece. Mas também, às vezes, tem a formação continuada. Mas, pelo que eu pude perceber nas respostas, na hora que todo mundo diz que sente a necessidade de formação específica na EJA, é sinal de que temos uma lacuna muito grande, né? E eu queria que vocês comentassem isso. Vocês sentem essa necessidade? E que necessidade é essa? Que tipo de formação específica para a EJA é essa? Se alguém chegasse e dissesse o que é que vocês querem como formação para a EJA? O que é que vocês iriam dizer? O que é que vocês iriam apresentar como demanda? Bom, deixa eu falar. Eu acredito que deveriam ter uma disciplina na graduação voltada para EJA. Eu senti muita falta também. Quando eu fui fazer o meu estágio, o estágio obrigatório, a gente, no meu curso, no caso, era obrigado a fazer na modalidade EJA também. Mas na formação não tem uma disciplina voltada. Eu acredito que necessitaria, porque é uma modalidade muito, muito diferenciada. Eu acho que mereceria pelo menos uma disciplina, uma cadeira, como fala, não sei, E dentro uma da, dentro vez, da, e da uma vez dentro da licenciatura. rede. Isso. Sim, dentro da rede teria que ter. Né? Você entra na EJA, você tem que. Eu acho que teria que ter. O Estado também, o município, eu acho que as secretarias deveriam se preocupar com isso também. É muito engraçado quando você entra numa escola do Estado, eu não sei se é geral, mas é o que eu sinto. Eu, por exemplo, só alguns anos depois, dentro do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que eu tive contato com o PPP, por exemplo, né? Então a gente é meio que, você se sente meio que largado nesse sentido. E com relação à modalidade EJA, deveria ter uma formação, já que você não conseguiu na graduação, eu acredito que deveria ter sim, porque é muito diferenciado, é muito,
As Uhum. diferenças são bem acentuadas para você sair do regular e entrar na EJA assim, sem uma formação para isso. Considerando É sua isso. experiência, Batista, considerando a sua experiência, É. é, o que é que você sente como necessidade de formação específica na EJA? Ah, a mesma formação que você tem para o ensino, você é formado para dar aula, né? E eu acho que quando você é formado para dar aula, eu deveria ter algo específico para a EJA, né? Você é formado para dar aula, qualquer que seja a modalidade. Mas a EJA, ela é muito específica, ela é muito diferenciada. Eu acho que deveria ter um olhar para didática, né? Óbvio Hum, que dentro do que se aprende em didática, no geral, né? Teoricamente você está preparado para dar aula em qualquer modalidade, você tem que levar em consideração, né? O aluno, o seu contexto, essa coisa toda. Mas é diferente quando você aprende, né? Quando você aprende já com a base em cima, né? A gente é obrigado a aprender na prática, mas quando você tem uma base para isso, uma base teórica que seja, eu acho que é mais interessante. Eu acho que as coisas avançam com mais rapidez. Eu não sei te dizer como seria o formato desse curso. Eu sei que a necessidade ela existe. mas assim, vamos tentar pegar uma coisa mais concreta, né? Por É. exemplo, na sua experiência, quando você assumiu uma turma de EJA, o que é que veio? Qual foi o seu primeiro sentimento do tipo assim, poxa, não me ensinaram isto, ou eu deveria saber disto para poder estar aqui com esse pessoal? Teve esse tipo? Você vivenciou algo assim? Você passou por uma situação em que você disse assim, poxa, eu deveria estar sabendo fazer isso e eu não estou sabendo. Ou ainda hoje, né, de repente, ainda hoje você É. vivencia alguma situação que você diz, poxa, eu precisaria saber fazer isso, porque aqui na EJA é diferente do que lá na. Tem alguma situação assim que você se É, lembra? a gente sempre está procurando, sempre se angustia. Mas o que mais me angustia é o que eu falei no início, é a questão de você trabalhar com a defasagem muito grande deles. É meio Uhum, complicado. Eu acho que o que mais me angustia é isso, sabe? Essa defasagem que existe e a gente é obrigado a trabalhar nivelando por baixo, como eu falei. Né? uhum, Você aprende no dia a dia a isso. ter um jogo de cintura, né? Mas quando existe uma formação para isso, você sofre menos, né? Eu Aham. entendo assim. Roberta, e você? Ô, Alessandro, repita a pergunta que eu já esqueci, desculpa. Você ficou tão ligada no que ele estava falando, né? É, sim. Não, essa história da formação específica para a EJA, Sim, né? sim. Vocês Pronto. não têm, nós não temos uma formação específica para a EJA na formação inicial. Ó, Uma vez estando dentro da rede, né? O João, ele Que tipo... falou que ele fez um estágio em IEJA. Eu nem isso fiz. A gente era obrigado a fazer o estágio no ensino fundamental e no ensino médio. Pronto, né? Não fiz nenhuma formação enquanto eu estava estudando na universidade na área de EJA. Nenhuma, né? E eu sinto que tem essa necessidade. Mas por que tem a necessidade? É, o pessoal da EJA, eles são totalmente diferentes daquilo que nós estamos realmente preparados. E por que eu digo isso? Porque nós aprendemos a dar aula de N formas para crianças, chamando a atenção delas para isso, para aquilo outro. E o que é que acontece com a galera da EJA? A galera da EJA são pessoas da nossa idade, pessoas mais velhas do que nós, que não precisam mais brincar, não precisam mais aprender de forma lúdica, e elas têm que aprender de N formas, e elas têm N bagagens para nos trazer, e que elas já trouxeram. E que nós devemos o quê?
sei lá, tipo, tornar o fardo delas um pouco maior ou menor, não sei. Eu sei que ele já traz uma bagagem muito grande de conhecimento, não só de conhecimento, mas não sabe o que é uma oração subordinada. Poxa, mas às vezes eles sabem de tanta coisa. Então, assim, eles vêm cheios de conhecimento de outras coisas, ou até mesmo de N formas de chegar a determinado local que nós queremos que eles cheguem, que nós nos sentimos assim, nossa, eu não estou preparada para isso, não foi para isso, não foi assim que eu me formei. Quando eu me formei, não me falaram isso, né? Então, assim, eu acho que sim, há uma necessidade de as universidades trazerem para nós, né, as diferenças principalmente de vivências desses alunos, né, que chegam com N problemáticas. De repente, eu não posso ir para aula hoje porque meu filho está com febre, né? É diferente de um estudante do ensino regular, que se tiver com febre, quem está é ele. E se a mãe dele tiver com febre, não impede dele ir para a escola, né? Então, a gente não está preparado para N situações. Eu vou sair agora da aula porque a minha filha se acidentou, certo? Então, assim, como o professor vai reagir? Como reagir diante de tanta coisa que pode acontecer, que pode aparecer, e que nos acontece com essa heterogeneidade dessas pessoas? Porque cada ser humano adulto, ele já é um universo formado. Então fica muito complicado. Eu acho que há a necessidade da gente aprender mais sobre essa área. É por isso que hoje eu faço pós em EJA. Eu já disse ao professor Alessandro, que eu começar, porque eu sinto essa necessidade de aprender um pouco mais sobre essa, esse pessoal, de aprender um pouco mais sobre essas pessoas que chegam para nós com fardos, né? Cheios de coisas que eles podem nos ensinar, mas também que eles estão cheios de coisas para aprender e a quantidade de tempo é mínima, né? A gente sabe aí que a quantidade de tempo, às vezes eu digo até aos meus alunos, gente, a língua portuguesa, ela é tão difícil que eu estudo até hoje e ainda tenho que estudar. E vocês têm que ver tudo, ou quase tudo, em 6 meses. É muito difícil, né? É muito Uhum. complicado. Então, acho que sim, a gente tem que ter. Outra coisa também, tem que ter também a formação para a gente entender, compreender esses conteúdos, né? Minimizar, compactar, para conseguir. É uma didática, né? Como o João falou também. Para a gente conseguir passar isso para eles o mais rápido possível. E isso a gente não é formado para isso. A gente é formado. A gente vai dar a aula durante um ano, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha em escola particular, vai bater a capa do livro, certo? Mas para a EJA, a gente não foi formado. A gente tem que aprender realmente na marra, no cotidiano, porque a gente não recebe essa formação da universidade. E eu realmente eu sinto muita necessidade. Eu me sinto assim bem defasada às vezes. E Certo. por isso que eu fui fazer a pós-EJA para aprender um pouco mais e aprender a lidar um pouco melhor, porque a gente sempre precisa. A formação não quer demais. Uhum. Elaine, e você? Diga aí. Vamos lá, né? Primeiro, só o que eu tinha escrito aí no chat, que eu falei que eu não, acho que eu não preenchi o formulário, mas eu tava voando aqui. O formulário que você estava falando era para participar desse grupo Uhum. focal, né? Isso. Realmente, eu respondi que participei, acho que apenas de um encontro que foi feito pela Suéja, e aí foi o primeiro encontro. Na verdade, eu não tinha proximidade, né, com a EJA, e aí parece parece o seguinte, a gente só realmente tem proximidade quando a gente está na escola, né? E a gente realmente não teve nenhuma formação. Para você ter uma ideia, eu sou bacharel em Ciências Sociais e fiz uma complementação pedagógica em Ciências Sociais. E quando eu estagiei no Josino Macedo, que também é EJA, né? Só que até ali também é como se estivesse caindo de paraquedas. E aí você já via a dificuldade, os horários das aulas à noite, por exemplo, começa às 7h30, 9 horas já está todo mundo indo embora. O ônibus está indo embora, as pessoas têm que ir embora, questão da insegurança, vários fatores, né, que envolvem.
E também a questão do conteúdo, por exemplo, eu acho interessante que a EJA, obviamente a gente não vai conhecer, não vai conseguir, a gente não consegue muitas vezes numa escola regular bater o livro, né, como a Roberta estava falando, de Uhum. capa a capa, mas eu acho que a ideia aqui da EJA é fazer sentido para o educando, né? Acho que as aulas, a educação como algo transformador, que eles entendam que são sujeitos, né, da sua realidade. Então, é, são 6 meses apenas que eles vão passar comigo ali, porque é por bloco, né? Sociologia, eles não vão passar nem um ano, nem um ano, quanto mais os 3 anos. E aí a ideia é fazer eles entenderem que eles são sujeitos dessa realidade e mostrar que eles, né, que eu estou fazendo parte desses direitos fundamentais, né, dele, que apesar deles estarem inseridos ali nesse momento, numa outra idade, vamos dizer assim, que não seria a regular, mas que eles têm direito, né, um direito social de estudar, de ter educação, né? Eu acho que a escola precisa ter uma formação continuada, né? Porque Hum. a gente vê assim que vai sendo negligenciado, né? Por nós mesmos, professores. Eu não tô aqui, posso aqui estar generalizando, mas às vezes a gente vai sendo levado pelo barco, muitas vezes nessa questão do horário, é pouco tempo de aula, eu vou me aproveitando, dou pouca coisa porque eles não entendem nada mesmo, mas não. Quando a gente vai olhar a realidade de cada um, eles estão me ensinando, eu tô tentando aqui trazer algo para eles, é uma troca, né? Então, acho que precisa o tempo todo, né, os professores estarem sendo formados, né? Já que não houve essa formação. Se nós, por exemplo, que somos formados no já de 2000 e tanto, né? Imagina o pessoal que está nas escolas que já está quase se aposentando. Se a gente não teve essa formação, imagine eles, né? Uhum. Imagine esses professores. E aí, se eu tenho dificuldade, justamente em saber trabalhar, ter didática, né, saber como trabalhar esses conteúdos, imagine os professores mais antigos, né? Eu falo assim, pelo que a gente vê na escola mesmo, sabe? Eu estou falando ali do Felipe Guerra, né? Então, eu acho que o interessante é você se doar, né, cada vez mais, tentar compreender essa questão, por exemplo, que a Roberta falou, né? Da vida de cada um. Por exemplo, numa escola de ensino regular, se um adolescente está sofrendo algum tipo de violência, alguma questão, a gente tem como, né, chamar o conselho, passar para a direção da escola. Ali já são adultos. E aí vem a questão de que eles também nos veem como pessoas que eles querem que a gente ouça eles, né? A gente tem que saber lidar com isso, porque a gente não vai agir por eles, né? Uhum. Então, já houve casos de violência, né? E a pessoa não sabia como sair da situação. Então, tudo isso você vai tendo que saber orientar, né, em todos os sentidos. Não é só dar aquela aula. Então, assim, não é só, não quero saber o que é que está acontecendo com você. Então, alguém que sofreu um acidente de moto e vai perder o curso e as faltas, é tanta coisa, né, que você tem que saber dosar tudo isso, né? Trabalhar direitinho. Não ser relapso no seu trabalho, né? Mas ter responsabilidade, mas também saber ter equilíbrio nisso tudo, né? Uhum. É, bom, a gente sabe que não tivemos a formação na universidade. E se não tivemos é porque a universidade não está tão preparada assim para nos formar, né? Porque se tivesse, teria nos formado, né, para a EJA, né? Então, resta na própria rede a gente criar os mecanismos de autoformação, né? Aí a minha pergunta é mais ou menos nesse caminho aí. Vocês têm algum tipo de estratégia na rotina, né, na rotina de vocês? Existe algum tipo de momento, de estratégia em que vocês compartilham entre vocês mesmos as experiências que vocês vivenciam para troca de informações, dúvidas, enfim, avaliação do que funcionou, do que não funcionou, sei lá, momento de descarrego, enfim, vocês têm isso pensado no Lia Campos, no Felipe Guerra?
esses momentos para essas trocas, porque essas trocas também são formativas, né, de alguma medida, né? Quando, por exemplo, eu fui lá no Lia Campus, na reunião que eu fiz, eu me lembro de um professor, era uma reunião apenas para a gente apresentar o projeto, nem era ainda uma coisa para discutir. Eu me lembro que um professor de inglês, né, ele deu um depoimento que eu fiquei pensando, poxa, será que ele já deu esse depoimento para aquele grupo de colegas? Porque nós tínhamos lá, sei lá, acho que uns 15 professores, né? E ele deu um depoimento muito, muito simples, né? Ele dizendo que, como professor de inglês, ele começou usando o livro didático e tal, só que teve um momento que ele percebeu que não funcionava, né? Porque o livro didático, inclusive o livro didático que ele estava usando, nem era de EJA, né? Então, o movimento que ele fez foi de perguntar aos alunos que tipo de vivências eles tinham, e aí ele percebeu que alguns alunos trabalhavam com lanchonete, com táxi, garçom, né? E aí ele pediu para esses alunos relatarem as circunstâncias, as situações, seja na hora da lanchonete, seja na hora do carro lá no táxi ou no restaurante, as situações em que eles tiveram que usar o inglês, ou que eles acham que poderiam usar o inglês. E aí, a partir daquilo que eles foram dizendo, ele resolveu montar as aulas dele. Então, aulas de conversação, que estão lá no livro, num contexto absolutamente fora daquilo que ele estava, ele resolveu fazer diferente. E eu fiquei pensando assim, poxa, será que ele conta isso para os colegas em reuniões, né, cotidianas? Porque ele ali estava dando um relato, ele estava fazendo um relato que poderia dar um clique na cabeça de muitos colegas, outros que não estavam com dificuldades, e que, de repente, a partir daquele relato dele, poderiam superar essas dificuldades. Aí a minha pergunta é essa: vocês têm esses momentos, vocês têm momentos na escola onde vocês podem considerar como momentos formativos? Não estou falando do cafezinho na hora do intervalo, né? E quem é que vai falar agora? É Elaine que já começou, Deixa eu por falar favor. Eu logo. sempre pergunto, né? Ah, então tá. Não, Concordo. assim, nesse tempo curto que eu estou, não vejo esses momentos na escola, não. Eu vejo o momento do cafezinho. Ai, meu Deus, acertei, ó. Acertou, rapaz. Tem que ter o cafezinho na escola, né? Mas assim, eu acho que é, é aquela questão. Eu trabalho os 3 turnos. Dou aula à noite, 3 dias, manhã e tarde. Então, a tarde é só um horário. E aí eu não vejo muito espaço, não, sabe? Mas assim, esse relato que você fez aí do professor de inglês é o que eu também faço, porque é sociologia, né? É o que eu também faço com os alunos. Gosto muito de conhecer da vida deles, eles vão conversando. E aí uns falam, eu trabalho como motoboy, trabalho em Pipa e venho assistir aula aqui, entendeu? Moro em Areis. É assim. E aí, quando você está falando, por exemplo, de proletariado, né? Burguesia, tarará, e aí começa a relacionar patrão, restaurante, né? O que se gasta numa noite só com vinho, R$ 3.000 em pipi, e aí você vai vendo como eles estão associando, né? O que você tá Uhum. falando. E, assim, em relação à questão desses diálogos, eu não vejo muito, não. À noite, principalmente, porque o pessoal praticamente só chega na hora, né? E a escola mesmo nunca proporcionou, assim, propiciou, talvez, esse momento, mas seria uma forma até interessante da gente ter na escola. Como eu falei, essa formação, algo continuado seria também isso, esses momentos que a gente possa dialogar, trocar ideias, né? Ok. Para ver como o professor está trabalhando também, por mais que seja uma disciplina diferente, não Aham. importa, né? Tem que ver realmente o que ele está usando lá, porque eu posso usar aqui também. Porque afinal nós estamos nesse mesmo barco, na mesma modalidade, e a gente sabe que o desafio praticamente é o mesmo, né? Apesar da disciplina ser diferente, a gente precisa sempre estar buscando algo para que possa realmente levantar, né, essa modalidade o tempo todo. Muito bem. E aí?
João, seu microfone tá. Não, você desligou o microfone agora, João. Tava ligado. Pronto. Então, esses momentos, Alessandro, que você falou, realmente não existe especificamente para isso, né? A gente vai captando, vai pescando, né? Vai pegando algumas coisas em conversas assim muito despretensiosas, porque o casinho que você citou aí, realmente é praticamente o que você falou também, um acesso de descarrego, né? Quando a gente se reúne na hora do intervalo, que é o único momento que a gente tem, é muito é muito depoimento de angústia, né? Aquela coisa coletiva que brinca de sala de professor. Não só de EJA, nas outras escolas que eu trabalhei é do mesmo jeito. Inclusive voltando aqui para minha para minha formação, quando eu fui fazer estágio, né, eu me assustei, eu quase desisto do curso quando eu fiquei um tempo na sala dos professores, no intervalo. E lá para cá não mudou nada, é a mesma coisa. Aí a gente vai, mas a gente sempre capta alguma coisa ou outra, sempre há, né, nessa arte de conversas mais de angústia, né, sempre tem né, uma deixa de um ou de outro que a gente vai pegando também, a gente tá pensando. Então, isso que ela, né, de pegar o contexto e do cara do professor de inglês também, a gente está correndo atrás disso de outro. Então, por exemplo, eu num dos anos, numa das turmas minha, questão da violência doméstica, né? Eu descobri nos trabalhos que eu faço no início do ano para saber a história dos alunos, uma aluna que pôde morrer por pouco do marido, o marido esfaqueou e tudo. Então eu achei aquilo ali interessante porque não era o único caso, né? E eu sabia, Roberta tinha comentado em algum momento, né, eu trabalho com Roberta no mesmo turno. Ela tinha comentado da experiência dela, de suicídio com a mãe dela e tudo, e a gente já trabalhou às vezes nesse sentido. Né? Ela pega o depoimento dela, a aluna conta o depoimento dela e a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, né? Traz algum especialista da área para dizer os meios de se correr atrás. Né? Então, a gente vai pegando essas formações, existem, mas por iniciativa própria, né? Não que a Uhum. escola ela traga esse momento, né? E o momento do cafezinho ele é muito curto realmente para isso. Só a gente consegue descarregar mesmo, mas a gente vai captando essas coisas e acaba sendo uma formação, né? Mas é muito informal, muito despretensiosa. Então, eu acho que deveria ter sim esses momentos, né? Existe a questão do horário que já foi falado aí, que é muito apertado na EJA, né? Começa tarde, termina muito cedo por conta de deslocamento, de vários fatores, e a mãe tem que pegar um filho na escola. Então, e a gente sente que quando se precisa parar para alguma conversa, né, há uma angústia muito grande da parte da coordenação, da parte da direção, porque acha que a gente vai perder mais tempo, porque os alunos já perdem tempo demais com muita coisa. O semestre já é muito apertado já, como a Elane falou, a gente tem que dar, por exemplo, no ensino médio tem que dar conteúdo de 3 anos num semestre, né? Então existe essa angústia na escola com relação a parar um pouquinho. Mas eu acho que seria muito necessário. Eu acho que é como aquela história do cara que para afiar, né, o machado, que acaba tendo vantagem em cima do outro que não para. E a gente não tem esse tempo. Precisaria realmente. Seria uma coisa bem interessante. Uhum. O que é que você pensa sobre isso, Roberta? Pronto, João e eu, a gente participa aí da mesma escola, então a gente tem basicamente as mesmas coisas a dizer, sendo que eu observo também que nós temos 2 reuniões por ano. Hum. E, assim, o que É o acontece muito planejamento é... de vocês, é isso? Oi?
É o planejamento de vocês? Isso, o nosso planejamento, todo mundo junto. Então, assim, nesses momentos a gente também fala assim, informalmente entre nós, professores. Por quê? Há também, eu não posso dizer que é ruim, não posso dizer que é ruim, mas há também uma falha. Pronto, vou dizer que é uma falha. Na questão de quê? Quando chega-se para a gestão, quando chega para esqueci o nome agora, gente, planejamento, quando a Hum, gestão chega para um planejamento, ela já tem um script, tudo pronto, que vai falar, como vai ser o começo, o meio e o fim. E falta esse momento para a gente se expressar, né? hum, Esse momento para a gente falar as nossas agrúrias, o que a gente está achando, o que a gente está pensando, o que a gente acha que pode melhorar, o que a gente acha que pode piorar. Inclusive, eu percebo que alguns professores, eles não têm liberdade, eles não se sentem à vontade para falar, é como se eles fossem engessados, por N hum, questões pessoais deles, entendeu? claro. Então, assim, eles não falam, não se abrem com a gestão e a gestão não nos dá justamente essa abertura. Então, fica assim, mas nós conversamos sim entre nós, tentamos, inclusive, nos ajudar. Tanto é que quando nós fazemos os nossos debates na escola, quando nós fazemos os projetos, que João já fez projetos maravilhosos, viu, João? Quando nós fazemos projetos na escola, nós procuramos justamente dar esse ouvido ao aluno, né? Saber o que se passa com ele, com o que está acontecendo, o que é que eles querem que nós debatamos, né? Então, eu acho que a escola também deveria abrir esse espaço para nós, né? Nós temos muita liberdade, sim, um professor com o outro, um turno com o outro, que também tem essa lorotinha dos turnos, dos grupinhos, né? Então, nós também temos isso muito de nos abrir uns com os outros, mas nós encontramos, assim, esse muro para ultrapassar com relação a conversar, né, com a gestão e passar tudo isso que nós achamos que deveria ser passado para frente e ser usado como uma forma de melhorar o nosso ensino com o aluno e até de nos aproximarmos, né? Tanto psicologicamente como emocionalmente, porque sim, a nossa profissão nos exige muito e também nos exige do nosso emocional, nos exige do nosso mental demais. Beleza. Eu ia perguntar em relação a isso, assim, tanto para você, Elaine, vou começar com vocês dois que falaram agora por último, porque você já falou aí, Roberta, que você já fez alguns projetos com João Batista. É comum na escola você ter projetos, atividades que articulem os professores? Isso é uma conduta rotineira na escola? Ou é muito mais obra da iniciativa dos professores? A pergunta é essa: é se é algo pensado, né? Já é da rotina da escola fazer os projetos, ou se só depende da mobilização dos professores. No caso, Alessandro, há uma mistura, né? Hum, Há tanto projetos que são de iniciativa da gestão, como no caso, vamos preparar uma feira de conhecimento, como há casos em que os próprios professores chegam com suas demandas e chegam para a gestão. Gente, é necessário que a gente pare para falar a respeito disso, né? Que é o caso aí, um dos projetos foi o projeto do João a respeito, né, da violência doméstica, que foi maravilhoso, incrível, que assim chamou a atenção da comunidade escolar maravilhosamente, né? Nós descobrimos N coisas, né? Ali eu percebi que os alunos, as alunas principalmente, elas puderam ter voz, né? Elas se sentiram realmente representadas. Mas existe sim, existe uma mistura, né? Tanto projetos de cunho dos professores, pronto, tem um professor chamado Elven, que ele faz N projetos aí de lazer, conhecimento, formas N de ensinar, né? Então, assim, no Lia Campus existem muitos projetos bonitos. Eu só tenho que me orgulhar. uhum.
dos professores e também da gestão, que a gestão também é muito atuante. Deixa eu ver com a Elaine, então, Batista, antes de você falar. Elaine, você tem, lá no Felipe Guerra, você tem isso que acontece no Lea Campus, não? Eu Como é que percebi é o lá? seguinte, tá ligado, né, o microfone? Sim, sim. Pronto. Percebi o seguinte, que lá a gestão, né, gestão, coordenação, é bem democrática, sim. Os professores têm liberdade para atuar mesmo, fazerem projetos, e também, muitas vezes, a própria coordenação vem com algumas ideias. Para você ter ideia, no ano passado, houve a primeira mostra cultural. Se eu não me engano, foi a primeira, né? Algo que acontece muitas vezes na escola regular, e aí, muitas vezes, os próprios professores talvez pensam que não vai dar certo, né? E também não se Uhum, juntam para fazer, às vezes fazem projeto sozinho na própria sala ou externamente, né, fora da escola, e não dialoga com os professores, mas eu vi que deu super certo e não só os professores ficaram muito mais, mas os próprios alunos que participaram. Então foram trabalhos assim, maravilhosos de arte e de outras áreas assim que eles fizeram. Então, como eu não tenho muito tempo na escola, mas eu percebi que há um espaço, sim, para a fala dos professores, para trazerem projetos, quanto a própria coordenação trazendo ideias, né? Então, o primeiro que eu vi, assim, que juntou todo mundo, né, todas as áreas, foi essa amostra. E uhum. aí, todo mundo foi se engajando e quando foram ver, no final, foi um trabalho também muito interessante, né, de cada turma. E aí, o que eu tenho para falar, pelo menos para agora, é isso aí, assim, que pelo menos eles Certo. não impedem, não vão totalmente pronto, não. Sempre a coordenação vem perguntando aos professores. Uhum. Aí os professores também vêm trazendo as suas ideias. Ok. Antes de, antes antes de mais nada, tem uma coisa que eu acabei não falando lá no início. Duas coisas que eu esqueci de falar no início da nossa conversa. A primeira é definir o tempo em que a gente vai ficar, né? Até que hora que a gente vai acabar. Eu esqueci de perguntar a vocês. E vocês, como são pessoas muito educadas, disseram, eu não vou nem dizer para ele. Muito bem, a gente tem que resolver isso daqui, tá certo? A segunda coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, é que eu coordeno um projeto, eu já falei isso em algumas vezes, mas, enfim, tenho que repetir porque às vezes a gente não sabe se as pessoas sabem, mas eu coordeno um projeto que chama-se EJA em Movimento, lá na universidade. Todo ano tem um evento e tal. Já Roberta já já participei. participou, Roberta? Eu e Hã? o João, inclusive, juntinhos. Pois é, aí eu estou aqui vendo o seguinte, né? E aí é uma pergunta com um cheiro de cobrança, tá certo? Por que é que vocês não inscreveram um relato de experiência sobre atividade de violência doméstica para ser apresentado lá no nosso encontro, hein? Por quê? Uai, Bem, eu posso falar Então, sobre mim, né? fala. Sobre mim, não, pois é, né? eu não posso falar, mas sobre mim. É porque às vezes a gente se sente assim tão, né? Pois é, né? Assim, uma formiguinha no universo de gente aí, com um monte de projetos. Aí a gente se sente assim um pouco, deixa meu processinho pra lá, né? Cara, não faz isso não. Pois olha, vocês eu vou logo dizer, viu? Olha, a gente vai fazer o evento. Esse ano a gente vai fazer o evento. Deverá ser na primeira semana de novembro. Vai ser nesse formato, né? Remoto. Aí, pelo amor de Deus, né, minha gente? Botar pra fora isso daí, né? Já me inscrevi, Inclusive. já estou inscrita. Não, pois é, inclusive. E aí eu tô falando, veja só, eu nem conheço a experiência, você nem entrou em detalhes. Você só fez a propaganda, né? Porque você disse, "Ó, foi maravilhoso. Beleza, eu nem sei se foi realmente maravilhoso, é você que está vendendo peixe. Seja como for, perceba, seja como for, né? Você ter dois professores preocupados em tematizar a violência doméstica numa escola, seja como for que o negócio aconteceu, já é motivo para a gente estar divulgando, né? Inclusive, divulgando para que
Na hipótese de alguém dizer assim, olha, eu acho que vocês ainda fariam melhor se fizessem assim, assim, até para isso, sabe? Olha o que vocês acabaram de dizer aqui. Não, realmente a gente não tem nenhum momento na escola onde a gente vai discutir as nossas questões para. Aí, quando aparece um momento, aí você diz assim, não, mas eu sou uma formiguinha, não vou não. Pelo amor de Deus, minha gente, não faz uma coisa dessa, não. Essa história de ser uma Bom, formiguinha só depende do ponto de vista. Porque se a gente sair do planeta Terra e for viajando até Plutão, a Terra vai ficar desse tamanho. Então é um ponto de vista, é uma questão de ponto de vista. Mas, Batista, você ia querer dizer alguma coisa? Perspectiva, né, João? bom, eu ia falar no meu caso, né? A gente faz, né? Eu tenho muita dificuldade em sistematizar as coisas. É muito de intuição, de vamos fazer e tal, mas eu tenho essa dificuldade, eu sou muito cobrado com relação a isso, por várias pessoas. E é só chegando mais, né, pelo Inclusive visto? Oi? E é só Não chegando entendi. mais. Não, mas isso é bom, isso é bom. E eu estou sentindo muito, estou sofrendo muito, eu tô fazendo mestrado profissional agora, e eu estou sofrendo muito com essa dificuldade. Que, é, eu fiz a graduação, por exemplo, trabalhando. Eu trabalhava das 2 às 10, ia dormir, chegava em casa à meia-noite, ia dormir 1, 2 horas da manhã e tinha que estar na faculdade 7 horas da manhã. Tinha que pegar ônibus, era longe e tudo. Então, eu fiz uma graduação, né, mais o bacharelado, mas não consegui me aprofundar em pesquisa de nada, não consegui aprender a sistematizar. E fiquei há um tempo ainda trabalhando em outra área que não era educação. E quando eu entrei na educação, eu não tinha esse hábito de sistematizar e tal, e continuo com isso. Mas realmente eu preciso fazer isso, eu preciso aprender mais a fazer isso. Parar um tempo, a gente não tem esse hábito de parar e sistematizar e colocar tudo num papelzinho, um projeto bonitinho, tudo. Mas eu vou defender, Roberto, agora foi realmente muito, muito bom, muito gratificante, foi maravilhoso mesmo a experiência. Né? Quando você vê muita gente tendo voz dentro da escola, é o que falta muito dentro da EJA, principalmente, que são pessoas, como a Elaine falou, de uma bagagem muito grande, muito rica. Né? E quando eles se veem, né, uma abertura para falarem, para botarem para fora essa experiência, é gratificante demais, é impressionante. Mas eu aceito o puxão de orelha e vou tentar sistematizar essas coisas, porque realmente é bem Ah, interessante. eu Eu acho acho que que é vale a muito pena. válido. Chama aí, Roberta, para fazer isso com você. Né? Eu acho que vale a pena. Não, porque assim, não sei se Roberta participou de algum momento desse, de relato de experiência lá, né? Mas é muito simples, né? Relato, então você viu, né? É muito simples. A pessoa chega lá com um PowerPoint e diz, olha, fiz assim, a questão, o tema foi esse, fizemos assim e tal, e vamos discutir. Aí você tem, as pessoas fazem um comentário, enfim. Participei sim, Alessandro, exatamente dessa forma, né? Mostrei, falei sobre o crime de feminicídio da qual a minha mãe foi vítima, né? Aí mostrei a foto dela. Pois é, homem. Então, assim, foi ótimo, né? Eu sempre, quando tem N projetos que eu amei lá do Lia, né? Também gostei muito de um que nós fizemos também da drogadição. Gostei de Uhum. nós fizemos sobre o ser humano, né? O eu, né? O aluno colocar-se, né? Poder colocar para fora, né? Ele acha que ele tem que. Inclusive, nós fizemos também acho que foi o ano passado, né, que foi um projeto a respeito de o aluno poder mostrar seus dons, seja lá o que for. E eles se divertiram muito, e eu e João, né? Eu canto, o João toca. Então a gente também O foi. quê? A gente também foi você também. Olha aí. Já sei quem vai fazer a abertura do evento hoje. A parte cultural do nosso evento, já sei quem é que vai fazer. Tô brincando, minha gente, tô brincando. Cultura,
temos parte cultural, viu? Porque o João é ótimo compositor. Inclusive, chegou a participar de um prêmio, né, João? Eita, João. Olha aí, eu sei o que é isso, viu, João? A pessoa ficar botando para fora aquilo que a gente não quer que ninguém saiba. Eu sei o que é isso. É barra, né? Andou compondo nesse período de pandemia, nesse mês de março que ficou assim meio sem saber se ia, se não ia. Compôs alguma coisa? Eu fiz um cordel, né, na verdade. Tem composição também, mas não. O festival que ela está falando é da caminhada histórica, né? Aham. Eu termina com um festival de música, aí a minha música foi a terceira, para mim foi primeiro lugar, porque era um monte de gente boa, Não é? e eu consegui a terceira colocação, Que muito bom. legal. É, Inclusive, o, diga. o mestrado profissional, você deve saber, eles pedem, além da dissertação, um produto, né, para ser utilizado Sim. como ferramenta em sala de aula, e eu vou fazer um videoclipe, né, vou fazer uma música a partir da fala dos alunos sobre violência, sobre a visão deles com relação à violência. E a intenção é que seja o produto final, esse videoclipe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, é uma provocação, tá certo? Vou fazer uma provocação a partir da fala de Roberta e da fala de João Batista, especificamente. É claro que tem uma parte da fala de Elaine também que ajuda, que é o seguinte: se eles são tão cheios de saberes, se eles têm tantas experiências, por que a gente ainda insiste em dizer que eles são defasados? Eles são defasados em relação a quê? E são cheios de experiências em relação a quê? Pois Falem é, aí. pois Para mim, eles são Todo mundo ligou é agora o um, microfone, né? deixa Todo eu mundo, falar. peraí. Agora foram os Quem três quer falar? falando. Ô, todo perguntazinha mundo fala, boa. fala, Elaine. Quer falar? É João, é? É, João Batista, ele. Pode falar, Elaine, se quiser. Tá. Quando ele falou em defasado, é, eu quis tentar entender pela questão, não sei se pela variação mesmo, a faixa etária, alguma coisa assim, eu não sei, né? Mas a gente também tem a tendência muito de falar assim, é, aquela modalidade que é a normal, por exemplo, e eles são o quê, né? Eles seriam o problema, alguma coisa. Mas acho que não, eu acho que não é que está defasado. Talvez o próprio Estado que negligenciou esse direito deles, né? E aí eles encontraram essa dificuldade, mas eu acho que eu não sei, eu não vejo como defasado, sabe? Eu acho que está no momento, assim, é o momento que eles estão podendo fazer ali, ter assim acesso a esse direito, e aí a gente tem que viabilizar, né, da melhor forma possível. Não sei. E aí? Roberto e Deixa eu João? tentar, deixa eu tentar explicar aqui quando eu falei sobre essa defasagem. E aí eu entro já com essa questão da nossa formação, né? Porque, porque eu acho que fica muito claro quando a gente fala isso, uma falta de formação específica para a EJA. Porque a gente tem 6 meses, né? Tem um semestre, né? Vai ser quase 4 meses aí para dar conteúdos que exigem né, um aprendizado mínimo, né? Um básico. E a gente sempre compara com o ensino regular, né? Uhum. Então, quando você compara esses alunos com alunos do ensino regular, você sente que eles estão defasados, né? No sentido de absorção desses conteúdos que são exigidos no fundamental, no ensino médio, né? Então, é nesse sentido, você pega, por exemplo, alunos que fazia tempo que não estudavam, tem uma dificuldade muito grande de escrever. Você pega aluno de ensino médio que não sabe escrever, né? A leitura são praticamente analfabetos no sentido de não conseguirem ler o que se pede, né? Agora, eu entendo o outro lado da riqueza que eles têm, né? Então é,
aí fica muito evidente a necessidade de uma formação para isso. O que se vai exigir dessa galera? É óbvio que a gente procura levar em consideração, né, outras coisas, né, a experiência deles, as necessidades, né, para tornar um ensino relevante. Mas quando você pensa, né, e compara com o ensino regular, que é o que é mais levado em consideração, né, você nesse sentido, o déficit Uhum. é nesse sentido, né, de aprendizagem de Sim, sim, conteúdos sim. básicos que são exigidos, né, pelo nível de escolaridade que eles estão. Não exige algumas exigências mínimas que a gente sente que eles não atingem, né? E por isso que a gente considera outras aprendizagens, né? A gente tem que levar em consideração, sim. E é importante uma formação nesse sentido, para que não se menospreze essa galera por isso. Né? A gente entende que foram vários motivos que fizeram ele sair, inclusive a própria educação, né? Que não leva em consideração um monte de coisa, né? Então, eu volto sempre para... Eu só voltar rapidinho para o meu estágio, que foi um momento assim, bem marcante. Quando eu estava fazendo estágio com a turma de EJA, tinha uma galera... A maioria do pessoal era bem jovem, bem juvenil, mas tinha uma parte mais adulta, mais velha em idade. E o que, o que se percebe, né, é que era levado em consideração o pessoal comportado, mais velho, né? Então, diziam que os mais novos estavam fora, não conseguiam, eles precisavam se comportar, eles precisavam se enquadrar, né, em relação à atitude, comportamento dos mais velhos. Né? Isso deixa muito claro, né, o quanto nós não estamos preparados para lidar com o pessoal novo. Né? E isso faz essas pessoas saírem da escola e voltam, né, com isso que a gente volta, né, pega esse pessoal e chama eles de defasado. Então, é nesse sentido. Então, fica Sim. muito claro essa necessidade de se pensar essa modalidade de forma, né, mais aprofundada, com mais sensibilidade, né? Até para a gente não cair nessa de falar que eles são defasados. Mas quando eu falo defasado, é nesse sentido. Sim, É de sim, sim, aprendizagem claro. que se exige minimamente deles. Não que eles Eu são queria só que eu inferiores, queria muito pelo exatamente contrário. eu queria exatamente era que você esclarecesse, que você explorasse isso. Era exatamente esse o objetivo da pergunta, né? Porque, mas fala, Roberta, você ia falar também, diga. João falou assim, exatamente, né? O que eu tinha para falar. Realmente, quando nós falamos sei que eles são defasados, não é com relação a N questões. Nós estamos falando de uma questão, que é a questão conteudista, né? Que nós precisamos que eles tenham base que muitas vezes eles não têm, eles não adquiriram, ou se eles adquiriram em alguma época da vida deles, já esqueceram, já não lembram mais. E isso nós sentimos, né? Nós sentimos nas formas deles fazerem as coisas, deles tentarem também, né? E quando nós falamos que eles são defasados, é com relação aos alunos do ensino fundamental. Sim, claro. O volume baixou, Gente, Roberta. hum, Não, é porque teve uma hora que o volume baixou, mas parece que agora voltou. Vai, continua. pronto, voltando. É, Isso. pronto, quando nós falamos que eles são defasados, né, é com relação às bases teóricas. Infelizmente, se eles adquiriram, ou se eles adquiriram ou esqueceram, nunca sequer adquiriram. Então, nós sentimos isso, que eles não têm uma base. E é isso que nós sentimos falta, né? Que eles, com relação aos alunos que estão estudando regularmente na escola, os alunos que estudam regularmente, eles não passam por isso. Porque nós temos alunos que passam 10, 15, 20 anos sem estar em sala de aula. Então, eles já esqueceram de tudo. Então, há uma defasagem. Há uma defasagem não só da idade, mas também do conhecimento com relação à teoria disciplinar, né? No caso da disciplina de cada professor. Mas que eles são absolutamente artistas. Eu lembro que nós fizemos um projeto sobre a drogadição
e a minha turma ficou responsável pela droga chamada Crocodilo. E os meus alunos fizeram peça, fizeram mostra, eles fizeram como é que eu posso dizer, umas feridas cinematográficas, que eu fiquei boba. Eu disse, gente, vocês são muito artistas, né? Eu tenho alunas que desenham, que pintam, que fazem bolos maravilhosos. Então, eles são artistas nas áreas deles, porque eles já Então, têm determinadas bagagens. Mas, realmente, quando nós falamos em teoria da disciplina, teoria de sala de aula, o que nós vamos dar com relação ao conteúdo, infelizmente, eles são defasados. certo. Tudo bem. Talvez a gente pudesse ter um outro momento só para conversar um pouco mais sobre isso, porque já são 8h20 e a gente não resolveu até que hora a gente vai ficar, né? E eu preciso saber de vocês, eu estou na mão de vocês. Se vocês quiserem ficar somente até 8h30, a gente fica. Se vocês quiserem ficar até 8h40, 8h40, até 9, vocês é que decidem. Decidam vocês, eu preciso saber de vocês. Até que teto a gente vai ficar? 8h30 está de bom tamanho para mim. Tá de bom tamanho? Então pronto. Concordo Então, são com o Roberto. 8h30, pronto, são tá 7 minutos só. Então vamos fazer o seguinte, porque 7 minutos, se a gente for o que eu ia colocar aqui, talvez a gente acabe ultrapassando, né? Mas vamos fazer o seguinte, então, né? Eu queria saber primeiro se é possível a gente ter um outro encontro. Vocês estariam a fim de um outro encontro? A gente vê, pode dar sequência a isso que a gente está conversando aqui, pode ser já com outras coisas, né? E até com outras pessoas, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, vocês estão recebendo informes a respeito das atividades do nosso projeto, o EG Movimento, vocês recebem? Sim, João disse que não. Elaine, Roberta, no grupo você do recebe? WhatsApp. Sim. Sim, recebe. Você recebe, né, Elaine? Você recebe, João? Tô Eu lá estava no grupo. recebendo mais, não sei se recentemente está tendo, porque recentemente não recebi nada. Mas eu recebi recentemente tem antes. uma parada também, Então, veja só. Então, deixa eu só dizer, né, eu vou aproveitar esses últimos minutos, então, para dar esse informe, né? Porque a gente tem um grupo de Zap. A gente tem um grupo de Zap, certo? E talvez se vocês não estão, eu acho que vocês não estão no grupo de Zap do projeto. Então, se vocês não estão recebendo, é porque as pessoas do grupo de Zap que por acaso fazem a ponte com vocês pode ter deixado. Mas a gente está tendo várias atividades. Todo mês a gente tem um encontro. A gente teve um encontro, por exemplo, sobre interculturalidade na EJA. A gente teve um encontro. O mais recente foi sobre negacionismo. Para quem é de história, então, sobre negacionismo, fake news, como lidar com isso na EJA. A gente os 2 últimos encontros, foi agora no final de agosto e o de interculturalidade foi no final de julho. E a gente está com um curso de extensão, a gente abriu um curso de extensão de 40 horas, só focado na EJA. Aí a gente abriu inscrição, a gente também só abriu 50 vagas, porque nós somos poucos, né? Então a gente só abriu 50 vagas. É um curso gratuito, ninguém está ganhando, nem ninguém está pagando por coisa nenhuma, né? Mas algumas atividades do curso, porque o curso tem momentos síncronos, uma palestra, uma live, e os momentos assíncronos, ou seja, atividades que cada pessoa que está no curso vai desenvolver por obra e graça do curso, né? Pelas necessidades de fechar a carga horária de 40 horas do curso. Só que algumas das atividades síncronas, as lives, elas estão sendo abertas. Por exemplo, terça-feira, que foi a primeira aula, ela foi aberta, né? E algumas outras serão. A gente terá uma atividade sobre alfabetização e letramento na EJA, nós teremos uma atividade sobre metodologias ativas na EJA, teremos enfim. Então, se vocês quiserem acompanhar, né,
eu posso colocar vocês no grupo de Zap, porque no grupo de Zap nosso, ele vai imediatamente as informações, né? A gente, inclusive, dá logo prioridade para quem está no grupo de Zap, porque a gente sabe que Elaine está no grupo, né, Elaine? Pois bem. Então, assim, diga, Roberta, diga. Tá fechado o seu bicho aí. Já quero ir para o grupo, já quero. Pronto, porque pelo menos, assim, se vocês quiserem se informar, ainda que vocês não queiram participar das eventuais discussões que tem, né, hoje o grupo ele funciona muito como circuito de informação, muito, né? Alguma coisa que está acontecendo não sei aonde, parará, aí rola, né? Então, eu vou colocar vocês dois, tá certo, no grupo, o Batista e a Roberta, e aí a gente marca um outro encontro nosso aqui para a gente dar continuidade a essa conversa, que adorei, gostei muito, né? E pelo Beleza. Zap eu vou tentar convencê-los a apresentar o relato de experiência lá no evento. Também gostei muito, Elaine, um cheiro. João, te amo. Pessoal, muito obrigado, viu? Um Professor beijo grande Alessandro, para vocês. obrigada, viu? Deus Obrigado, abençoe. Elaine. Um Tchau, gente. abraço. Muito Tchau, bom. Boa tchau. noite. Valeu, foi muito bom, viu? Obrigado. Que bom, Tchau. obrigado a vocês. Prazer, Roberta. Beijo.